Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. É sorte do dia falar de literatura nesta sexta-feira. Bom dia, Paulo Pimenta, bem-vindo. Bom dia, Ari. Bom dia, Diego. Bom dia. Ouvinte. Que alegria. Mais uma sexta aqui pra gente falar sobre livro. Mais uma sexta. Vejo que você traz um livro pequenininho, muito do fofo. Conta tudo pra gente. Exatamente, para incentivar os nossos ouvintes aqui a lerem. Esse é um livro de 72 páginas. Quem está nos acompanhando com imagens no YouTube consegue vê-lo agora. Ladeira da Preguiça, escrito pelo Evanilton Gonçalves. Ladeira da Preguiça, que é um lugar conhecido para quem já foi a Salvador. Sei que Diego tem uma história bonita com a cidade de Salvador e resultou aí num casamento. É verdade. Mas Ladeira da Preguiça é um centro que tem uma região da cidade que tem se tornado hoje um símbolo de resistência ali também. O que vai acontecer antes nesse de mais livro? nada, é um lugar que fica em Salvador mesmo. É um lugar Pra que quem não existe, conhece, Ladeira da Preguiça perfeito. existe. Você que já foi a Salvador, é um lugar hoje que não é tão turístico assim, mas que quando ele foi criado lá há muitos anos, era um lugar que ligava o porto à Cidade Alta. Ele recebeu esse nome de Ladeira da Preguiça, dizem os historiadores, porque era um lugar muito difícil dos escravos subirem com as mercadorias. Então, os donos ali, os senhores ali diziam que os escravos estavam com preguiça e isso ficou conhecido como Ladeira da Preguiça, Olha aí. por conta da carga muito alta. No século XVII, Paulo Pimenta. É isso Já aí. faz um tempinho. Faz viu? bastante tempo. E continua uma região marginalizada, acabou ficando um pouco esquecido. Mas o que Evanilton Gonçalves traz nesse livro não é só tristeza, muito pelo contrário. Ele vai contar a história da Adelaide e do Zig, muito interessante. A Adelaide, que é uma lavadora de carros, e o Zig, que recolhe materiais recicláveis. E aí eles acabam vivendo ali uma história deles, mas também mostra a relação com o lugar, a festa como acontece, o que levava os turistas até lá, e faz um geralzão de como acontece ali na Ladeira da Preguiça. O nome estampa esse título e esse livro aqui, é o nome da Ladeira da Preguiça, mas na verdade não é só sobre esse local, é muito mais sobre as pessoas que estão ali. Então você entende um pouco sobre a Adelaide, um pouco sobre o Zig. Até a primeira coisa que tem escrito no livro, que é a primeira frase, diz o seguinte: numa manhã de verão de 2019, Adelaide Presepeira, cuja fama de arruaceira na festa do 2 de julho atravessava os tempos, com certa confusão de versões, descia a abandonada ladeira da montanha, com um balde pendurado no braço feito uma bolsa. Então tem a Adelaide Presepeira, vai ter o Zig. Lembra um pouco da literatura de Jorge Amado, tem um pouco ali de Capitães de Areia. Então eu acho que o Evanilton traz um resgate da memória soteropolitana, assim, vamos dizer. Não de uma Bahia num geral, mas de uma Salvador, até mesmo porque é a cidade mais africana do Brasil, né? Então o Evanilton traz essa referência muito forte. E gente real, né? Você está falando de uma lavadora de carros nessa história, de um catador de materiais, então gente real que muitas vezes passa por nós aí todos os dias aqui em Brasília, trazendo para nossa Sim. realidade, muitas vezes invisível para muita gente e que obviamente protagoniza um monte de histórias e que tem lugar nesse livro. Exatamente, Ariane, é perfeito. A gente pode encerrar a coluna aqui agora, com isso que você falou. Com vocês, Ariane Bittencourt. Exatamente, maravilhoso. E aí eu vou até ler um trechinho aqui que retrata isso que você falou. Diz o seguinte: a Ladeira da Preguiça formava uma espécie de ilha em pleno centro da velha Salvador. Não havia barreiras em seus acessos, e sim um bloqueio invisível, uma espécie de comunicação de medos que limitava a entrada das pessoas da própria cidade. Era preciso superar tudo isso para ver a ladeira vibrar e se revelar por si mesma. Cercada de construções luxuosas erguidas lá em cima, entre a Rua Chile e a Praça Castro Alves, e de vizinhos ricos na parte de baixo, a região sentia as pressões das disputas territoriais. Circulava entre os moradores a informação de que vários imóveis e terrenos baldios estavam sendo comprados ao longo dos anos por investidores que deixavam as edificações se degradarem. A ideia, repetiam entre si os moradores que se reuniam no Centro Cultural da Ladeira, era tornar o lugar inóspito para depois erguer naquela região da cidade uma outra cidade. E aí isso com certeza deve ter uma pesquisa, não deve ser só literatura nisso daqui. Então fica essa reflexão de como foi um livro bonito, um livro bem escrito pelo Evanilton, e acho que ele é uma voz
recente da literatura que traz essa potência toda. Eu tenho um pouco de receio com essa palavra potência, porque parece que a pessoa está explodindo, assim, mas não, né? Eu acho que o Evanilton ele é muito constante nesse livro que ele coloca e que com certeza o deixa entre os principais autores da contemporaneidade aqui no Brasil. Muito bem. Aparentemente um livro fácil de ler também, né, Paulo? Super fácil, Ari. A forma como ele escreve é uma forma tranquila e o livro, como eu disse, tem 72 páginas. Então, esse daqui realmente você consegue ler numa sentada. Ele vai seguindo. Eu gosto dessa pergunta e quero pegar a deixa. O que é um livro fácil de ler? É um livro que a leitura flui, né? Não tem Tá. tanta palavra desconhecida ali, o autor escreve de uma forma leve. Então, eu acho que, na minha ideia, assim, um livro fácil de ler é o que a leitura consegue seguir bem fluida, Não é assim. necessariamente um livro curto. Não. Até Tipo porque uma tem, conversa boa, né? É, Pode isso. ser longa ou curta, mas que você fica exatamente. ali. tem Tem muitos gente que livros pega um grandes, calhamaço e é um livro fácil de ler, né? que vai... Acho que livro fácil de ler é o livro que você gosta, na verdade, né? O que você se identifica ali. Porque às vezes é até um livro bem escrito, mas você empaca. E é uma coisa muito pessoal também, né? Não tem como realmente você fazer essa medição. Mas aqui pra gente ir se encaminhando pro final, tem uma parte aqui que os nossos ouvintes que gostam do Carnaval de Salvador vão entender. Diz o seguinte: a cidade fervia no verão. Na última semana de janeiro, a sensação era de que uma vida não bastava para aproveitar aquela sensação ensolarada e repleta de atrações. Os dias passavam rápido e com grande intensidade. Quer dizer, o dia ficava mais longo, a noite curta. Turistas bronzeados e com roupas mínimas por todos os lados, noite e dia. Adelaide e outros moradores adultos da Ladeira da Preguiça quase não aproveitavam o mar ali perto. Na verdade, assim como eles, boa parte da cidade mal chegava a molhar os pés no mar ao longo do ano. Submersos numa poça de suor, viam as praias lotadas enquanto subiam e desciam em direção aos seus afazeres. Então tem essa versão da vida dos turistas e tem também o cotidiano dos dois ali. Paulo Pimenta, e o nome desse livro, Ladeira da Preguiça, é também o nome de uma música que foi composta por Gilberto Gil Exatamente. em 1971, gravada, entre outros, por Elis Regina. E a gente vai ouvir agora um trechinho Olha dessa só. música, Ladeira da Preguiça. Na voz de Gilberto Gil, ao vivo, com violãozinho, Ladeira da Preguiça, que é o nome desse livro que o Paulo Pimenta trouxe pra gente hoje na coluna de literatura, em referência a essa ladeira que realmente existe lá na capital baiana, hein? Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família. Já acabou o jornal, já Tchau. pode ficar De aí. mandar contar pra casa. Muito bom, que que esse beleza. E que mundo bom é esse uma encontro maravilha. de literatura. Pra saber se a menina já conta as estrelas Pimenta, e sabe obrigada a por hoje. segunda Bom cartilha. pra você, TCC. Saber se o Ah, eu que menino agradeço. já canta Obrigado, Diego. cantigas Obrigado, e já ouvinte. não Sempre bota um prazer mais a estar mão aqui. na barriga.